é ah, restaurando o dano, né? Por que que o tema é esse aqui, né? A ideia é que nós já vimos várias questões aí do treinamento aqui, e eu acredito que a essa altura, nós estamos já no nosso 10º encontro aqui, a essa altura você já deve ter tido alguns momentos durante essas nossas sessões aqui em que você de alguma maneira identificou um ponto ali que falou: puxa vida, isso aqui eu falhei com meu filho, isso aqui eu não fiz com a minha filha, puxa, isso aqui eu perdi esse tempo, isso aqui passou, puxa, que pena que eu estou ouvindo isso agora, talvez se eu tivesse ouvido antes. Então, a ideia dessa nossa sessão de hoje, particularmente, é tratarmos a respeito da questão de como nós devemos fazer e o que nós devemos fazer para restaurar qualquer coisa que tenha ficado aí para trás. Eu queria começar já dizendo para você que eu já fiz esse seminário algumas vezes como aluno. Eu participei como aluno, assistindo o seminário como aluno, acredito que acho que 5 vezes. E em todas as vezes que eu assisti, em algum momento eu ouvi alguma coisa em que acendeu na minha consciência ali aquela luzinha dizendo: puxa, isso aí foi um negócio que você não fez com Timóteo, com a Vitória, ou isso você fez errado com Timóteo, com a Vitória. E um pastor muito amigo meu, que também fez o treinamento aí algumas vezes, ele um dia me chamou e falou: Fernandão, eu acho esse treinamento do paternidade é um treinamento fantástico, acho excelente e tal. Mas é um treinamento um pouco sem esperança, eu acho que falta esperança. E eu perguntei para ele: mas como assim? O que você está querendo dizer com isso? Ele falou: porque, puxa, a gente recebe uma carga tão grande de informações e quase que todas as sessões a gente termina com uma certa culpa, com aquele senso de: puxa vida, eu falhei nisso aqui. E ele falou: eu creio que seria muito interessante ter uma palavra mais de esperança para aqueles que, às vezes, os filhos já são bem mais velhos, às vezes os filhos estão numa crise de relacionamento com os pais. Ou seja, é preciso que haja realmente uma palavra de esperança. E essa sessão especificamente, o objetivo principal dela é esse: é dar a você, primeiro, essa palavra de que nós, como pais, por melhor que façamos aí com os nossos filhos na área de educação e na área de disciplina com ele, nós sempre vamos errar, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos os nossos altos e baixos. E então a primeira coisa é: não se sinta só, não se sinta o pior dos pais, porque você, na verdade, está se juntando ao grupo daqueles que reconhecem que podem melhorar como pais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu queria que você soubesse disso. Há sempre uma oportunidade de nós restaurarmos aquilo que ficou para trás. E quando isso acontecer, você perceber que tem alguma coisa que falhou, tal, há uma maneira de ser feita essa restauração. E eu queria que hoje a gente falasse exatamente sobre isso. Como é que nós devemos proceder em relação aos nossos filhos quando nós percebemos ou tomamos consciência de que, puxa, eu acho que eu falhei nisso aqui. E eu percebo no comportamento do meu filho uma característica que pode ser uma característica que é causada por essa falha que eu cometi, ou por essa ausência dessa segurança, dessa parte em que eu falei com ele. Isso acabou desenvolvendo no meu filho
essa insegurança ou esse comportamento ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a ideia é que realmente a gente entenda isso aí. Eu queria que você pensasse também nessa questão que eu vou colocar agora aí, que é um conceito, talvez para uns não seja novo, mas para alguns ele talvez seja novo aí, que é o conceito do seguinte: nós nos ligamos nas fraquezas e não na força. O que significa essa frase aí, que nós nos ligamos nas fraquezas e não na força? É que quando alguém vem e conta para você uma história de sucesso em que ele se deu bem e que ele foi super bem sucedido em alguma coisa, essa história não toca tanto o seu coração no sentido de você se ligar a essa pessoa, como uma história em que uma pessoa confia a você um fracasso, um momento difícil, um momento até em que ela está reconhecendo ali que houve uma derrota na vida dela ali. Quando ela expõe uma fraqueza, nós temos a tendência a nos ligarmos mais com essa pessoa na fraqueza dela do que nós temos em relação àquilo que é forte na vida dela. E o que nós estamos querendo dizer com isso aí? É que nós precisamos já começar essa nossa sessão com isso em mente, de que quando nós formos para os nossos filhos e nós reconhecermos com os nossos filhos que existe alguma coisa que nós fizemos e que, puxa, foi uma falha, foi um erro, eu falhei ali, nós precisamos ter em mente e a certeza de que quando nós estivermos fazendo isso, o que nós estamos fazendo é que nós estamos nos fragilizando diante dos nossos filhos. Nós estamos nos humilhando diante dos nossos filhos. Nós estamos confessando ou demonstrando para os nossos filhos uma área em que nós falhamos, ou seja, nós estamos fracos naquela área ali. Mas nós precisamos ter isso em mente, de que quando nós fizermos isso, o resultado disso é que o coração do nosso filho vai se ligar ao nosso coração de uma forma muito mais forte do que quando o nosso filho ele vê as nossas vitórias, os nossos sucessos, as nossas áreas fortes. Agora, é claro que eu não estou querendo dizer com isso que, poxa, então, se eu quero ser um bom pai, a melhor coisa que eu tenho que fazer é, vou fazendo tudo errado e vou contando as fraquezas para o meu filho e tal. Não, de jeito nenhum. Nós, como pais, nós precisamos ser bons modelos. Nós precisamos mostrar a eles, realmente, uma linha de conduta moral, uma linha de firmeza, de caráter e tudo. Mas, quando nós errarmos, e nós vamos errar, é muito importante que a gente, para restaurar esse estrago feito, que a gente ande nesse caminho. Então, eu queria já que você ficasse com isso em mente, de que quando você for procurar seu filho, a sua filha, saiba que a hora que você demonstrar sua fraqueza, você está abrindo um canal para o coração do seu filho, o coração da sua filha, se ligarem ao seu. O nosso slide aí diz, né? Primeira coisa, pare de jogar o jogo da culpa. O que é o jogo da culpa aí? A ideia de quando nós ficamos aí justificando por que nós fizemos aquilo ou por que aquilo aconteceu, em vez de já logo falarmos para ela a respeito daquilo que foi o nosso erro, né? Então, a ideia não pode ser você e eu falando simplesmente com ela para dizer de alguma coisa que nós fizemos de errado, mas aí em seguida a gente já justifica, até colocando às vezes a culpa na própria pessoa ali. Você já fez isso? Eu já fiz algumas vezes. Então,
Por exemplo, eu vou para o meu filho e falo, olha, puxa, eu queria falar com você, eu queria pedir desculpa para você porque eu falei errado, falei de uma forma errada com você e eu queria que você me perdoasse e tal. Mas, olha, eu também é o seguinte, eu falei de forma errada com você, mas também, olha o que você fez. Você fez isso, isso, isso. Ou seja, eu fui lá para pedir perdão para o meu filho, mas eu justifico a culpa. Eu não consigo lidar com a culpa ali, eu fico nessa coisa ali e eu acabo indo e acusando ele, justificando o meu erro por causa da atitude dele. Isso não é o correto a fazer. Então, nós temos que assumir as nossas falhas. Nós temos que chegar lá para pedir perdão e tocarmos apenas no assunto que diz respeito à nossa falha. Eu chego para ele e digo, olha, eu quero pedir perdão porque eu fiz isso e eu quero corrigir com você essa situação. Uma reação errada nossa, quando nós erramos em alguma área, é ruim. Mas pior do que isso é a maneira como a gente lida com o nosso erro. Então, nós algumas vezes não podemos impedir, eu que moro aqui na areia, na praia, eu não posso impedir, por exemplo, que às vezes a areia ela venha, né, nos meus olhos. Eu às vezes estou jogando, fazendo alguma coisa, bate um vento lá, levanta a areia vem nos meus olhos. Eu não posso, às vezes, impedir que isso aconteça. Mas, se depois que isso aconteceu, eu começar a esfregar o meu olho de forma muito contundente, eu posso irritar e posso até machucar mais o meu olho por causa dessa minha reação após a coisa errada que aconteceu. E o que eu estou querendo dizer com isso é exatamente essa ideia de que com os nossos filhos, às vezes nós não vamos conseguir evitar que alguma coisa errada aconteça. Mas quando isso acontecer, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer depois. E essa é a ideia do que nós vamos ver hoje aqui, porque nós precisamos que você e eu, que a gente ande com os nossos filhos dessa maneira. Então, uma reação errada para com a transgressão, ela é tão ruim ou até pior quanto o erro que nós cometemos. Então, pare com o jogo da culpa, né? Se você errou, assuma essa responsabilidade, vá até seu filho e assuma toda a culpa ali. Mesmo que ele tenha feito alguma coisa, você está tratando da sua parte nisso aí. Isso é muito importante. A segunda coisa é que nós precisamos também parar com o jogo da vergonha. Qual que é o jogo da vergonha? É o jogo em que, às vezes, eu fico aí me sentindo mal por causa daquilo que aconteceu e eu não sei se você conhece alguém assim, mas a pessoa ela fica se sentindo o pior de todos porque ela quer, quando ela vai confessar o pecado, ela quer dizer o quanto ela está mal disso aí, para que o foco da pessoa que foi ofendida saia de cima da responsabilidade que foi minha de ter errado para um sentimento de culpa ou de dó, que ela fique penalizada por mim, de ver a minha situação. Então, eu vou ali todo mal, todo ruim, e aí nós estamos vendo aí, né, que a autocomiseração, o que é a autocomiseração? É você ficar sentindo dó de você mesmo, assim. Isso escraviza e não liberta. Se fazer de vítima não nos liberta, nem ajuda a ninguém. Então, pare com isso assim. Quando a gente for falar sobre a questão do nosso erro, nós precisamos perder a vergonha. Nós precisamos ser muito sinceros, ter aquela conversa olho no olho, para que o nosso filho e a nossa filha possam ler o nosso coração e realmente perceber que nós estamos sentidos com aquilo que aconteceu, que nós ficamos realmente chateados. E olha uma coisa importante, muitas vezes, e não poucas, muitas vezes, há uma atitude nossa de minimizar o erro ou a gravidade do ocorrido. O que significa isso aí? A minha filha, ela passou uma semana inteira fazendo um trabalho
de artesanato, em que ela estava preparando um vasinho com argila, e deu muito trabalho, porque ela primeiro precisou limpar toda aquela argila, precisou fazer um monte de coisas, depois ela moldou toda a argila, arrumou um outro molde para fazer o vaso, colocou tudo lá, a argila precisa secar e precisa ficar bem resistente com isso, depois ela tem que passar uma resina na argila para ficar mais bonito ainda. Pois bem, ela estava fazendo tudo isso aí e eu fui sair lá com o meu carrinho que eu tenho aqui para ir à praia e tudo mais, tal, e não vi e acabei passando por cima e acabou quebrando o vaso que ela fez. Bom, quando isso acontece, ela fica muito sentida, porque era um negócio que ela estava fazendo com tanto carinho e tudo mais, e a minha reação é de pedir desculpa, e na hora ali eu falar, desculpa, errei e tal, mas eu não consigo sentir a dor, eu não estou junto com ela nessa mesma questão. E aí eu minimizo isso, falo, é só uma porcaria de um vasinho, é só uma... E isso acaba fazendo com que aquela situação se torne ainda pior. Aquela situação pode se tornar mais profunda no coração do meu filho e da minha filha, quando eu minimizo a dor que ela está sentindo, porque eu mesmo não dou nenhum valor para aquilo que está acontecendo. E isso é muito comum acontecer entre pais e filhos, dos pais não conseguirem perceber que aquela situação, que é realmente uma situação muito simples, mas aquilo acabou tocando e afetando de forma profunda o coração do meu filho ou da minha filha. A maneira de nós evitarmos isso é irmos até os nossos filhos e falarmos claramente com eles sobre isso aí. Então, para assumir o problema, precisamos ir em direção à solução e não em direção ao spa da autocomiseração. Ficar lá, não, eu estou me sentindo o pior de todos. Não, não é isso aí. Então, pare aí com o jogo da vergonha aí. Identifique. E aí é lógico, a gente precisa procurar o nosso filho e a gente precisa confessar o nosso pecado a ele. E precisamos dizer para ele onde foi que nós erramos. Então, identifique exatamente pelo que você está pedindo perdão. Uma coisa muito ruim é a gente pedir perdão, mas não dar nome ao pecado. A gente vai até a pessoa e fala, olha, eu queria pedir perdão para você, e sinto muito aí, foi mal o que eu fiz. Não, o que é que eu fiz? Dê nome a isso. Então, diga exatamente. Eu posso dizer alguma coisa assim, olha, eu deveria ter tomado cuidado com o meu carrinho e passei em cima do seu vaso que você estava fazendo lá, Vitória. E eu sinto muito por isso e eu quero, por favor, pedir perdão para você por isso aí e eu quero saber o que eu posso fazer para restaurar essa situação. Muitas vezes em que eu fiz isso com os meus filhos, eu percebi que eles estavam muito sentidos e por causa eles perceberem que eu realmente estava me condoendo por eles, eu estava sentindo o mesmo que eles estavam sentindo. Eu tive aquela empatia para aquele sentimento deles. Eu percebi que na mesma hora eles foram restaurados. Eles disseram, não, pai, tá bom. Tudo bem, não, eu vou fazer outro vaso, pode deixar que eu vou. Mas o que estava importando mais agora não era mais a questão do vaso. O que estava importando era se eu iria realmente perceber o quanto aquilo tinha ferido a ela ou não. Então, o vaso, será que é uma coisa tão importante desse jeito? Lógico que não. Mas a questão é a minha atitude para com aquilo que eu fiz. E nós, pais, às vezes temos essa tendência a minimizar o que nós fazemos. E temos uma tendência também de maximizar, ou não é, aumentar demais as coisas que eles fazem. Ou seja, quando nós erramos, não foi muito importante, mas quando eles erram, isso é um negócio muito importante. Então, faça isso, peça perdão da forma correta, dê nome ao pecado, mas também reconheça a sua deficiência, né? Fala, olha, eu fui descuidado aqui, eu fui desatento aqui, porque eu poderia ter olhado e visto, eu vi que
seu vaso estava secando aqui e tal. Então, reconheça mesmo que a falha foi 100% sua. Isso é muito importante. Uma outra coisa aí também no processo de confissão é que a gente deve mencionar as consequências, né? E para isso a ideia a gente perceber que esse prejuízo, qual foi o prejuízo que realmente deu para a pessoa que foi ofendida ali, né? Então, eu já digo para minha filha assim, olha, eu vi que você ficou bastante tempo essa semana trabalhando nesse vaso, você estava cuidando dele e tudo. Puxa, e eu vi que, de repente, em um segundo aqui, eu destruí todo o teu trabalho e todo o teu empenho para isso. Eu realmente sinto muito por isso. Eu estou vendo que eu causei uma grande frustração em você. Então, eu menciono para minha filha aquilo que eu percebo que está causando. E se eu não percebo, eu devo perguntar para ela. Filha, o que você está sentindo por causa disso que eu quebrei o vaso? Por favor, me fale o que isso aqui está causando para você. E ela vai falar. Às vezes ela vai falar, pai, eu estou muito triste porque eu estava fazendo esse vaso aqui para a mamãe. Então, o problema não é o vaso mesmo assim, mas puxa, eu estava preparando com tanto carinho, então agora amanhã é Dia das Mães, eu não tenho tempo mais para fazer outro vaso para o Dia das Mães e era o que eu queria dar para ela. Então, assim, quando a gente consegue dimensionar todas as consequências, tudo que está envolvido naquele ato e naquele erro que nós cometemos, é melhor quando nós podemos mencionar isso aí. E aí a gente também tem que demonstrar que nós estamos percebendo a seriedade daquilo. De novo, né? Não minimize a ideia de que foi uma coisinha só, é só um vaso e tudo. Não, não. Eu tenho que dizer, né? Eu queria poder assumir ou sumir com isso aqui, mas eu entendo que não é fácil, não é simples assim, simplesmente desaparecer. Eu quero realmente resolver isso aqui. Como é que a gente pode resolver isso aqui, filha? Você quer sair agora para comprar mais argila? Você quer que eu te ajude a fazer outro vaso? Você quer comprar um vaso? Ou seja, eu preciso tentar resolver também essa situação. Ou seja, quando eu me envolvo realmente com todo o processo, reconhecendo que aquilo que eu falei, a pessoa começa a perceber que eu estou tão empenhado em resolver como ela se sente, ou ela sentiu que eu estive empenhado em cometer aquele erro, isso vai ajudar demais. Então, mostre que você está sendo sincero e que você realmente deseja mudar com essa atitude aí. E você deve dizer para ela, né? O que eu realmente quero é que eu quero ser um pai que seja um pai de Deus para você. Eu quero ser um pai muito bom para você. E eu não quero que a gente fique com a nossa relação quebrada assim. Então, de novo, você está demonstrando que o seu coração ele está vulnerável ali. Você agora é uma pessoa que está se humilhando ali. E você está pedindo realmente perdão. Então, você deve dizer assim, olha, eu preciso realmente que você me perdoe nessa situação. Você pode verbalizar isso para mim, que você me perdoa? E aí você deve esperar ali até que seu filho ou sua filha digam para você, pai, eu perdoo você. E aí você tem uma grande chance de terminar esse momento orando com o seu filho, com a sua filha, e de novo o coração de vocês vai se juntar. Lembrem-se que nós somos ligados muito mais nas nossas fraquezas do que nas nossas forças. É quando nós nos tornamos vulneráveis e fracos é que o nosso coração acaba se ligando um com o outro. Então, reconheça, né, que você tem aí nessa situação aí uma situação que você está recebendo o perdão do seu filho ali, que é uma graça, né? Ele poderia dizer, não vou te perdoar, pai, eu vou guardar isso no meu coração, isso que o senhor fez é imperdoável, qualquer coisa desse tipo. Mas quando os nossos filhos nos perdoam, quando nós ouvimos esse perdão, nós também devemos dizer para ele, olha, obrigado porque você está fazendo isso. Porque eu realmente, o que eu merecia a punição, e você está usando de graça para comigo, você está me absorvendo disso aqui, me absolvendo, né? Na verdade.
Mostre como é que você está se submetendo a ele, mas também a um grupo de pessoas para corrigir isso aí. No caso do exemplo que eu dei do vaso ali, é uma coisa que não tem como fazer isso. Você vai ter um grupo para discutir pais que quebram vaso da filha, então não é isso. Mas tem áreas na vida em que realmente a gente mostra para as pessoas que nós estamos mudados, que nós estamos comprometidos nessa mudança quando nós mostramos para essa pessoa que foi ofendida que nós tomamos a decisão de abrir esse problema que aconteceu entre nós para outras pessoas. E por que eu abro para outras pessoas? Porque eu quero prestar contas para essas pessoas. E quando eu mostro para a pessoa ofendida que eu estou prestando contas, isso demonstra que eu estou seriamente comprometido em uma mudança, em um arrependimento. Então, eu falo, olha, eu tenho hoje um mentor que está me auxiliando nessa área específica. Eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho um mentor que é uma pessoa com quem eu conto dessa minha dificuldade nessa área específica aqui. Então, nós vimos lá atrás aquela questão da mesa de suporte, e a mesa de suporte ela funciona exatamente nesse aspecto, que é um grupo de pessoas que alguns, não são todos, mas alguns desse grupo, são pessoas que eu abro o meu coração e falo, olha, eu estou com dificuldades com o meu filho, com a minha filha, por conta disso. Então, nós estamos já andando há um tempo e eu queria abrir meu coração para você e compartilhar um pouco assim das minhas fraquezas aqui. Eu quero contar duas coisas. Uma, na verdade, é um testemunho já agora. Bom, os dois são de Vitória, mas assim, as duas coisas são duas coisas um pouco diferentes aí. Mas uma delas, só para você saber, eu tenho uma filha, minha filha tem 20 anos, e eu já identifiquei que tem a ver com alguma coisa da minha formação, da minha educação, é alguma coisa que me remete aos meus pais, isso aí, mas eu tenho uma dificuldade de me estabelecer de forma íntima com a minha filha, ou seja, de ter mais contato físico, de ter de ser mais achegado a ela, assim, fisicamente. E eu sinto que ela está numa fase, e já passou isso aí, em que é muito importante que ela tenha essa área suprida da questão física. Então, eu estou fazendo hoje um esforço e eu falei com ela isso. Eu tive que ir para ela e falar, olha, eu queria dizer para você que eu tenho uma dificuldade nessa área aqui. Então, eu estou fazendo um esforço aí. Mas aí, exatamente nisso que eu acabei de falar para vocês, eu tenho um grupo que comigo, nós somos em 5, e são 5 amigos, são 4 pastores com quem eu abro meu coração. Eu recorrentemente tenho que prestar contas para eles. E há cerca mais ou menos de 2 para 3 semanas, nós estivemos juntos e uma das coisas que eu fiz foi isso, falar, olha, eu estou com dificuldades de estabelecer uma intimidade maior, de ter conversas com a minha filha, eu preciso ter isso, isso é iniciativa minha, mas parece que eu tenho um bloqueio, então queria que vocês orassem por mim. Então, assim, eu já estou prestando contas para outras pessoas sobre isso aí. E essa semana foi muito gostoso, assim, a Vitória e eu saímos aqui em casa, nós estamos com 2 caiaques agora aqui, pegamos a praia, saímos aqui com o caiaque aqui, fomos lá para dentro do mar, lá num lugar bem gostoso aqui, e ficamos por cerca de 2 horas conversando sobre a vida. Eu contei para ela algumas histórias da minha fase da vida, quando eu tinha a idade dela e tudo, e fiz exatamente isso. Contei para ela algumas coisas muito erradas que eu fiz. E eu percebi o meu coração se ligando ao coração dela, quando eu compartilhei aí as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Então, isso é uma coisa que nós devemos, eu quero motivar você a ter conversa com seus filhos,
em que você não conte só as coisas certas que você fez, mas que você conte as coisas erradas também, porque são essas coisas que podem ligar o seu coração ao coração do seu filho. E a segunda coisa que eu queria comentar e queria compartilhar com vocês, na verdade, é de uma área em que, durante muito tempo, foi uma grande luta na minha vida aqui. Eu tenho 2 irmãos que são mais velhos do que eu, e quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu estava em casa, nós tínhamos um banheiro que era só dos rapazes, e então um dia que eu estava lá no banheiro, uma hora eu olhei lá para cima, tinha um armário nesse banheiro assim, e eu vi na ponta do armário assim, como que uma borda assim de uma que parecia ser um livro, uma revista, alguma coisa assim. Eu subi ali no bidê que tinha ali e tal, estiquei lá o braço, tal, consegui alcançar, e era uma revista de nu feminino. E eu comecei a folhear, achei aquilo interessante e tudo. Eu tinha 8 anos de idade. E eu comecei num processo em que, à medida em que o tempo ia passando, esses meus irmãos eram mais velhos, eles mesmos se encarregavam de comprar algumas dessas revistas e eles iam trocando ali o estoque que tinha ali naquele armário ali. E eu, por muitas vezes, assim, fui vendo e olhando cada vez mais essas revistas. E o que acabou acontecendo é que quando eu me converto, eu tenho 17 anos, eu já era um camarada viciado em pornografia. Eu venho para Jesus, eu tinha o hábito, se pode chamar do hábito ou do vício, da masturbação, e eu assistia alguma coisa pornográfica todos os dias da minha vida. E aí eu me converto, eu vou para um acampamento, lá nesse acampamento eu escuto um estudo sobre namoro, e nesse estudo sobre namoro, ele fala sobre essa questão de não você não poder olhar para essa questão da educação de filhos de uma maneira realmente muito séria. E temos que ser muito intencionais com aquilo que nós queremos fazer. O pai, ele deve aplicar tudo o que ele aprendeu sobre paternidade com os filhos. Então, não tem uma semana que eu não tenha dado aula aqui para vocês em que não tem alguma coisa que tenha me chamado a atenção e que eu digo, eu preciso colocar isso em prática aqui em casa, eu preciso voltar a fazer isso aqui. A mãe, ela já tem a função aí de fortalecer as intenções do pai pela validação. Então, a mãe, ela deve ser alguém que apoia o pai naquilo que ele está fazendo nesse papel dele. E os dois precisam ter bastante paciência e humildade para conseguir realmente construir esse ambiente, que não é um ambiente simples assim. Então, os pais precisam de um time de restauração, a mesa, né, de suporte pode ser alguma coisa que você use nessa questão e deve ser usada exatamente nisso aí. Torne-se parte de uma comunidade praticante, ou seja, quando eu falei para você que eu tenho um grupo que sou eu e mais 4 pastores aí, que eles são homens que eu confio, e eles não são perfeitos, eles são homens falhos, mas eu percebi, e nós nos aproximamos exatamente nisso, eu percebi que eles tinham a mesma vontade de agradar a Deus que eu tenho no meu coração. Isso não significa que a gente vai só acertar, mas nós nos permitimos realmente isso, unir os nossos corações nas nossas fraquezas. Então, nós temos reuniões em que nós confessamos as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E a ideia desse grupo é exatamente através da confissão, um para o outro, de nós nos fortalecermos e trazermos cura para as nossas vidas. Porque nós queremos ser restaurados. Desde o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, a humanidade tem sido contaminada com tudo aquilo que é ruim
e que nos distancia de Deus. E eu não quero isso para a minha vida. E você, então, precisa encontrar outros homens que queiram andar com Deus dessa maneira também, que queiram lutar pela fé evangélica, que queiram andar de uma forma bonita, ter uma vida bacana, uma vida que vale a pena viver, uma vida com um propósito aqui. E quando você encontrar esses homens, não são homens que são só vitoriosos, homens que só contam coisas que dão certo, porque esses homens, você vai ver, eles às vezes estão falando de uma coisa que eles não estão vivendo. Mas encontrem homens que estejam dispostos a chorarem com você. Homens que vão ouvir a sua confissão e vão se entristecer profundamente com o que aconteceu ou com o que você está dizendo que tem se sentido mal e fraco naquela área. Mas, ao mesmo tempo, nessa união e nesse processo, você vai ver o Espírito unindo o coração de vocês e vocês juntos batalharem por essa caminhada, que é uma caminhada que vale a pena, uma caminhada que motiva a cada dia eu levantar pela manhã falando, hoje eu tenho mais um dia que eu posso ir para cima para ter vitória. E olha, eu estou falando para vocês, isso aconteceu em 2009, nós estamos em 2020, e eu posso dizer, hoje, graças a Deus, eu estou limpo dessa questão da pornografia. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu espero que amanhã eu não me contamine de novo, que eu não toque nessa questão da pornografia. Por quê? Porque eu quero andar de forma limpa com Deus. E esses homens têm me ajudado nesse processo. Então, você precisa ter um grupo de pessoas. Para quê? Para que você possa dar conselhos para essas pessoas aí. E você possa receber conselhos deles também, conselhos práticos. Nessa encontro que nós tivemos aí com esse grupo que eu tenho aí, um dos homens que estavam lá comigo, ele tem uma filha mais velha que a minha filha. E ele falou, rapaz, você está com essa dificuldade aí, Fernandão? Cara, eu tenho um negócio, eu faço isso com a minha filha, eu faço aquilo, eu chego, acordo, eu já dou um agarrão nela, eu dou um beijo nela, porque assim, é uma maneira de eu ir mostrando para ela como que o marido dela vai tratá-la, ela precisa ter essa referência. Puxa, ele me deu um conselho prático aqui de um negócio que eu posso fazer com a minha filha. Isso me ajudou demais. Então, ali é um lugar também para a gente dar apoio emocional e receber apoio emocional. Todos nós temos aquele dia mal. Nós temos aquele dia que a gente não acorda bem. Tem dias aqui que eu acordo que a minha cabeça está toda estragada, me falando assim, hoje é o dia, você tem uma oportunidade aqui. Eu me lembro de um dia passado aí, um dia que estava somente a Paty e eu em casa e ela tinha que ir ao salão fazer a mão e o pé e tudo mais. E assim que ela saiu e bateu o portão de casa e que eu ouvi o portão batendo, veio uma voz na minha mente falando assim, é a oportunidade, você está sozinho, você pode ver pornografia agora, você pode ver o que você quiser agora. E naquela hora eu sabia que era o inferno se levantando contra mim ali. E se eu ficasse ali caraminholando, pensando, tentando resistir sozinho ali, provavelmente eu ia cair. E o que eu fiz foi que eu passei a mão no telefone e liguei para um desses amigos aí e disse, olha, eu estou com a cabeça muito ruim aí. Ele desligou o telefone e falou, estou indo aí agora com você. Saia da sua casa, vá para a calçada, me espere lá na rua. E foi isso que aconteceu. Ele veio até em casa, nos encontramos, ficamos conversando, lemos a Bíblia, ele orou comigo e olha, fez aquilo que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, eu quero encorajar você a ter um grupo de apoio para você. Amém? Para que você tenha, junto com esse grupo, mais força para vencer as lutas e as guerras que nós temos aí na nossa vida. Que Deus realmente abençoe você e, de novo, se você quiser, qualquer hora, em qualquer momento, me dá uma chamada aí, vamos conversar. Você não fique sozinho, porque você não está sozinho nessa luta. Essa é uma luta de todos nós aí, tá bom? Voltamos aí para a sala com todos aí e ainda temos um tempo aí de bate-papo aí. Um grande abraço, Deus te abençoe, hein?
Acho que as mulheres ainda não vieram, né, Bruno? Estamos só nós aqui ainda. Só os homens, por enquanto. Legal. Não sei se alguém quer aproveitar esse tempo que as mulheres não estão aqui, quiser fazer alguma pergunta aí, fique à vontade aí. Ô, Fernandão, você aqui do Chile, só, só agradecer essa oportunidade, porque são temáticas que ninguém fala muitas vezes nas igrejas e dentro também do círculo da liderança. Às vezes a gente evita ou passa por o lado, mas tem sido de grande bênção ouvir seu testemunho. Com certeza a gente vai orar ao Senhor para seguir trabalhando em nossas vidas. E muito agradecido pelo testemunho. Amém. José. Abraço. Abraço, abraço. E olha, só uma palavra aí. Quanto mais, não sei se dá para usar esse termo, mais alto na liderança, ou quanto mais envolvido com liderança você estiver, mais sozinho você vai ficar. E é mais difícil. Mas, mesmo assim, nós temos que lutar contra isso e ter parceiros que a gente possa andar mais próximos aí. Muito bem. Mulherada está de volta aí também. Mais uma vez, nós chegamos na frente delas, terminamos pontualmente, elas sempre atrasadas, mas está bom, está ótimo, assim, não tem problema. Nós estamos no 10º encontro, nós fizemos juntos, elas voltaram junto conosco. Só semana passada que nós voltamos um atrás, então isso dá um placar, se eu não me engano, aí de um empate, que foi o primeiro, 8-0 para nós, aí elas fizeram um gol a semana passada, então tá 8-1, o jogo vai até 12, acho que vai ser difícil de alcançar, mas tá bom. Quem sabe no próximo elas melhoram aí alguma coisinha, né? O Davi, como administrador desse processo todo, tá até fechando o rosto, porque é ele que traz a gente de volta para a sala. Então, todas essas vezes, ele atrasa a gente para você poder dar esse placar enganoso. Mas só estou falando isso. Esse homem que desce, né? Chama o VAR, pode chamar o VAR. Esse homem que o senhor me deu. Boa, Davi. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, nós temos aí uns minutos aí, 30 minutos para perguntas, comentários, alguém que queira contar alguma experiência ou fazer uma pergunta referente a essa aula ou a aula passada. Fiquem à vontade aí, por favor. Mas, por favor, falem alguma coisa. Então, eu vou começar. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Na aula lá da Paty, quero fazer aqui primeiro um elogio, porque falhou o compartilhamento do slide dela e, mesmo assim, brilhantemente passou o recado. Prendeu nossa atenção e parabéns, Paty. A gente tem sido muito edificada lá na nossa sala. Amém. E, apesar de eu não ser mãe, né, eu entendo que eu, como professora, eu sou referência também para os meus alunos e posso passar um legado para eles, assim como toda mãe, como todo pai, né? Posso marcar a vida dos meus alunos, tanto positivamente quanto negativamente. E a aula de hoje me fez lembrar de um momento dificílimo que eu passei alguns anos atrás, no momento do meu divórcio, e foi no mesmo ano que eu fiz a minha primeira e única operação no nariz, aquela questão de septo, né? De organizar ali o nariz para respirar melhor. E naquela época, eu me lembrei, enquanto a Paty falava, eu me lembrei daquela senhora que deu um depoimento, já tem umas 2 semanas, que ela falou assim para os meninos, né? Olha, cuidado, quando você chega em casa e está nervoso do trabalho,
Aí briga com a esposa, aí a esposa briga com o filho briga com o cachorro briga com o gato, né? E isso aconteceu comigo. Eu estava muito tensa, né? Era ao contrário, né? Muito tensa em casa, processo de separação, tensão por conta da cirurgia. E a minha vida sendo mudada da água para o vinho. E eu chegava na escola e qualquer coisinha que os meus alunos faziam, eu dava um grito, eu me aborrecia, eu perdia a paciência com muita facilidade. Primeiro porque eu não estava dormindo bem. E aí, quando a gente não tem um sono bom, a gente não trabalha bem, não vive bem, né? E aí a minha paciência estava totalmente esgotada. E aí eu gritava com eles, eu perdia a paciência. E quando eu terminava a aula, voltando para casa, eu lembro que eu morava perto da escola, assim, vinha a pé refletindo, né? O professor o que mais faz é refletir. E eu ficava refletindo, gente, mas eles não têm nada a ver com isso, e eu perdi a paciência com eles. Com o ex-marido mesmo, eu não perco a paciência tão fácil. Ai, que raiva de mim. E até que eu fui sendo moldada acredito eu, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E no final do ano, antes de dar o resultado final, eu abri meu coração para eles, pedi perdão pelo ano difícil. Não contei, né, exatamente por quê, mas eu não falei do divórcio, porque eu achei que seria expor muito a minha intimidade para alunos, né? Mas falei que eu estava por causa da operação, que eu estava nervosa, tensa. Contei parcialmente o problema, né? E aí eu lembrei desse assunto porque a Paty falou da importância dos filhos e dos adolescentes, né, verem que você também falha, né, e que você reconhece o seu erro, que você não é uma super mulher, uma super professora, uma super mãe, um super pai, e que você está na caminhada aprendendo. E eles falaram isso, eles falaram, professora, que é isso? Você não precisa pedir desculpa a gente que te aborrece. Eu falei assim, não, eu sei que vocês me aborrecem, mas eu não poderia perder a paciência com vocês. Eu sou a professora aqui. Então eu peço desculpa. E aí eles começaram também a pedir desculpa. Foi tão bonito, foi um momento assim lindo, lindo. E eu não tenho mais medo de pedir perdão. Porque é libertador, como a Paty disse. É muito bom. É isso. Desculpa tomar tanto tempo aí, gente, mas foi o que me veio à mente e eu gostaria de compartilhar e encorajá-los. Não tenham medo de falar com seus filhos que vocês erram. Isso me faz lembrar também da minha adolescência, que o meu pai também fazia isso. Quando ele errava, ele fazia um círculo, nós somos 4 irmãs, ele fazia um círculo, a gente precisa fazer uma reunião aqui. Eu errei, eu peço desculpa aqui ele é militar, né? Hoje em dia já tem mais de 70 anos. E ele falava, olha, eu preciso pedir perdão aqui na frente de vocês para sua mãe, porque eu fiz isso, isso, isso. E a gente ficava ali só olhando aquilo, né? A gente adolescente não entendia nada, mas depois, hoje, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que se eu tivesse os meus filhos, eu faria a mesma coisa. Essa reunião de botar as cartas na mesa e é libertador. Ele traz intimidade e a gente fica segura para falar dos nossos erros também. É isso. Muito bom. Boa noite a Obrigada, todos. Letícia. Posso falar aqui? Estão me ouvindo? Pode sim. Bom, eu queria saber do Fernandão e da Paty. Vamos ver aqui se eu me expresso bem. Pelos meus anos de convertido, então assim, nessa minha trajetória, eu tive vários momentos, né, com Deus, momentos de adoração, momentos de louvor, momentos de missão, de busca da palavra, assim como eu também vejo que a igreja também ela tem seus momentos, né? Então a igreja
A igreja, ela imagina um trem que tá andando, ele vai parando nas estações, e aí o trem tá caminhando e parou na estação e eu entrei no trem. E tô nesse trem. Né? Então, assim, como a igreja tem esses vários momentos também, a gente já teve uma sinalização de avivamento, já tivemos um tempo bom também de um louvor específico. Agora, acredito que agora estamos apontando para um outro tempo de questões de relacionamento serem abordadas na igreja, né? A questão da família, que muito é importante, que acaba interferindo, né, no desenvolvimento, no relacionamento da família mesmo, das pessoas. Que tempo é esse, como você vê, Fernanda e Paty, que a gente agora está abordando muito mais esse tema, que é a paternidade, né, que acaba interferindo até mesmo na sexualidade, né, dos jovens, enfim. O que vocês imaginam que vai vir, o que virá, que está por vir, e como vocês enxergam esse momento agora que nós estamos vivendo, com mais estudos e com mais temas específicos sendo abordados, principalmente na igreja? Fui claro? Muito bom, Zé Luiz. Paty, quer começar? Não, pode falar. Eu tenho como, acho que a questão, acho que talvez de gastar e ter como missão aí gastar os últimos anos, os próximos anos da minha vida abordando essa questão de família, falando para homens, tudo isso porque a impressão que eu tenho, Zé Luiz, é que do plano que nós já sabemos que o diabo tem de destruir a família ou destruir a humanidade, porque ele simplesmente odeia a Deus e odeia tudo que Deus criou, e por isso ele nos odeia. Nesse plano todo do diabo, eu creio que ele tem entrado com essa intenção de destruir a família. E eu vejo as várias frentes em que ele ataca, mas com o objetivo de atingir o mesmo lugar. Então, eu vejo, por exemplo, uma grande destruição na questão da educação. Então, desde a questão daquilo que está sendo ensinado, como a maneira hoje como é a relação aluno-professor. Então, eu me lembro, eu era menino, mas eu me lembro de frequentar uma escola que a hora que o professor chegava na sala de aula, todos os alunos ficavam em pé do lado direito da sua carteira. E eles, ou nós, só sentávamos quando o professor chegava na sala, dizia bom dia, boa tarde ou boa noite e tal. E ele fazia o gesto, vocês podem sentar, e nós nos sentávamos. O professor era tratado o senhor, a senhora, os pais eram desse jeito. E hoje a gente vê relatos de professores que são ameaçados por alunos, é um negócio terrível, assim. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que você vê no lado da educação uma destruição de um valor que era o valor da questão da autoridade. Também ainda na escola, mas nos clubes e tudo mais, eu me lembro, a gente, antes de entrar para a sala de aula, você tinha que cantar o hino, do Brasil, você era um respeito à autoridade do país, à autoridade cívica. E, por final, era autoridade na sua casa. Criança, você não ficava na sala onde tinham os adultos conversavam lá, eram outros tempos. Eu não estou querendo dizer que nós temos que voltar para aquilo, mas nós fomos perdendo algumas coisas e, nesse sentido, eu fico contente quando eu ouço que uma igreja hoje está abordando assuntos específicos para tratar sobre questão de família. E o Paty e eu temos tentado restaurar algumas coisas aqui em casa e talvez manter algumas
questões, ou algumas tradições, vamos chamar assim, porque nós entendemos que são exatamente através dessas tradições é que nós conseguimos manter de novo esses valores ativos e mostrar para os nossos filhos que eles não perderam a importância. Então, eu penso hoje que a igreja ela precisa acordar também para isso. A igreja precisa entender que se ela não se voltar muito forte para a questão da família, ela vai se perder. Porque a hora que as famílias se perderem, a igreja acaba, porque a igreja ela é forte na mesma proporção que as famílias que ela tem são fortes. Mas nós estamos hoje com um número de divórcios no meio evangélico igual ou maior do que os que não são evangélicos. Nós temos casos de gravidez precoce em meninas evangélicas quase que da mesma forma que os não evangélicos. E o que eu estou querendo dizer com isso, eu só estou dando 2 exemplos, mas poderíamos dar mais aqui, de valores que eram para nós, eram marcas indiscutíveis para o cristão, né? Então, nós estamos aqui em casa dizendo, não isso não passou. Não passou, não. Nós estamos, nós como cristãos precisamos manter isso. E quando nós falamos a respeito, por exemplo, de um casamento e de que a noiva deve se casar virgem, deve esperar e virgem até para o seu marido, nós falamos isso para os nossos filhos, para o nosso filho também. Então, assim, eu espero e tenho pregado para o Timóteo que ele precisa se manter virgem para a esposa dele. Talvez seja uma coisa, eu me lembro quando o Kaká casou e que ele deu essa notícia de que ele estava casando e que ele era virgem, que aquilo foi motivo de deboche para alguns, principalmente para vários atletas, tal, que você melhor do que ninguém aí sabe aí do ambiente que é no futebol. Mas eu tenho para que o Kaká não perdeu absolutamente nada, pelo contrário, ele ganhou muito em glorificar a Deus com esse momento. Então, hoje, o nosso trabalho tem muito a ver com isso, ajudar as famílias a restaurarem essa condição de, gente, vamos continuar tendo famílias saudáveis, famílias bacanas, bonitas aí, mas que glorifiquem a Deus com os seus valores aí, que são os valores cristãos que Deus nos deu e que devem ser praticados aí. Não sei se eu fugi muito aí da sua colocação aí. Não, perfeito. É mesmo. Isso mesmo, tá claro. Quando o irmão estava falando, me veio um texto e para mim ele resume um pouco o que o Fernandão falou e ele responde, né, o que vocês acham que vem por aí. E a Bíblia é muito clara em falar isso, e o texto é 2 Timóteo 3:1 e fala o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí a gente volta um pouquinho no 2, 24 e no 25, e ele fala com relação a nós. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, nós estamos, o 3:1 de 1 a 5 que eu li, de 1 a 5,
descreve, a gente vê a nossa realidade hoje, né? Inimigos do bem, traidores. É terrível ver a situação que nós vivemos hoje, e essa é a descrição dos últimos tempos. Então, daqui para frente, a Bíblia está falando que vai ser assim, tempos difíceis. E nós, como igreja, nós como representantes de uma outra pátria, precisamos trabalhar em sermos modelo, em sermos aqueles que vão admoestar, que vão disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus traga de volta a sensatez. Então, é um trabalho difícil esse, né? Porque muitas vezes começa dentro da nossa própria igreja esse trabalho, né? Não é só os que estão ainda fora, no sentido de não terem entregue suas vidas para Jesus. Então, é uma missão e a gente não tem muito tempo para perder, né? Porque é muito trabalho mesmo. Obrigado, casal. Valeu, Zé. Boa noite, Fernando. Você me escuta bem? Me escuta? Muito, muito bem. Graças a Deus. Isso que você falou, eu me recordo também uma época da minha vida que eu acho que eu até comecei a falar e escutado. Eu trabalhava numa rádio aqui no Rio e essa rádio nós fazíamos comercial de cigarros, né? Hollywood era lá na Tijuca, um bairro aqui no Rio, e eles mandavam muito caixas e mais caixas de cigarro lá para a rádio. E eles distribuíam aquilo para todos os funcionários. E eu, nessa época, eu tinha de uns 14 anos de idade, eu recebia esse cigarro. E eu fumava escondido, com medo, mas eu fumava escondido. Até que um dia, eu entrando no ônibus, eu não percebi que meu pai estava sentado lá no fundo do ônibus. Ele não falou nada. Simplesmente, quando ele chegou em casa, ele me chamou no canto e falou: meu filho, é isso que eu estou te ensinando? Porque eu sou nascido num lar cristão. E ele me ensinou sempre que aquilo ali ia me viciar, ia estragar minha vida. Até o ponto de quando eu cheguei a ver as Forças Armadas, foi quando eu percebi que lá a gente andava em carreirinha. Era, vamos dizer, 1, 2, 3, 4. 4, vamos dizer, a numeração ia sempre acompanhando e todos eles que eram os próximos do meu eram viciados em tóxico, né? Usava tóxico. Aí eu falei: Jesus, eu vou ficar... Não, negativo, não. Me firmar mais ainda em Jesus agora. E assim eu fiz. E em relação a aquilo também, a Ana, aqui em casa, ela está ali embaixo me ouvindo. A Ana, ela tem acesso do celular. Se eu vacilar, eu tenho uma... Ela tem acesso. A minha filha já não tem acesso porque ela também. Porque, na verdade, a gente não pode caminhar sozinho, né? A gente não pode caminhar sozinho. E enquanto o que você falou, realmente, o que a gente sempre conversa aqui em casa, que fomos nós mesmos que mal educamos os nossos filhos. Porque nós viemos de um período que tinha que tomar a benção da professora. Ô, professora, benção! E assim foi feito, nós nos tornamos medrosos, religiosos, e veio os nossos filhos, o que nós fizemos? Não, eu não vou criar meu filho assim, eu vou criar com liberdade. Só que aqui em casa nós não fizemos assim.
porque nós acompanhamos que a Bíblia fala, ensina teu filho o caminho que deve andar, e assim nós fizemos. Quando for tarde, se desviar já é mais com a gente, já é com a própria pessoa. E assim nós fizemos. Aí eu queria até contar uma história que uma vez chegou em casa, nós recebemos um bilhete dizendo que ela tinha escrito um bilhete pesado e colocado na bolsa da professora. Ah, rapaz, aquilo ali fez com que eu fosse até o colégio, ver direitinho o que estava acontecendo. Aí no fim ela foi e falou, pai, não foi eu, pai, a minha coleguinha. Eu falei, mas você estava participando, não estava? Não, pai, não foi eu. Aí eu pedi autorização da professora, né? Isso aí já faz mais ou menos uns 20 anos, se ela está com 25, faz uns 20 anos. Pedi autorização à professora e eu palestrei praticamente para todos os alunos, que a professora, na verdade, era assim, mãe, ela é chamada de tia. Ela é tia porque ela não pode ser a mãe de vocês, que vocês chamam ela de tia. Mas vocês têm que obedecer a ela, e isso aí a tia ficou muito triste com vocês. Eu sabia que não foi minha filha que fez, porque ela falou para mim quem havia feito. Mas eu também não culpei ninguém e eu fui lá e me abri com a turma. Mas em relação ao evangelho hoje, que estamos nos tornando muito liberal para os nossos jovens e adolescentes, né? Justamente porque nós tivemos um passado, vamos dizer, de repreensão ali, e a gente fala, ah, não, meu filho não vai ser criado assim, né? Mas só que aqui na minha casa não funciona assim, não. Funciona diferente. Aqui na minha casa, de forma que tem que ser dentro da palavra de Deus também. Não pode ser dessa forma, liberal. A gente não libera, né? É isso que eu queria falar e muito, muito obrigado por me escutar também, né? Não, eu que agradeço. Um comentário muito bom, né? Experiências muito boas de a gente trocar. Eu creio que nós estamos num momento hoje em que o momento é o seguinte: nós temos uma cultura, que é a cultura do mundo, nós temos os valores que hoje bombardeando as nossas mentes, entrando pela televisão, pela internet, pelo rádio, os ambientes onde nós estamos. E nós temos a palavra de Deus. O outro lado que nós temos aqui é a Bíblia, esse livro aqui. E nós temos que decidir hoje com quem é que nós vamos ficar. Se nós queremos ficar com a palavra de Deus ou se nós vamos seguir aquilo que a televisão está dizendo, são outros valores aí. Porque se nós não fecharmos com a palavra de Deus, nós vamos ter a nossa mente conformada com esse século aqui, que é a própria palavra nos adverte sobre isso, que nós temos que tomar cuidado com isso. Então, que Deus nos dê realmente muita sabedoria em como transmitirmos para os nossos filhos os princípios dessa palavra aqui de uma forma que não seja legalista, que não seja de uma forma muito religiosa, porque a ideia não é defendermos a nossa religião. Nós precisamos defender a vida abundante que Deus nos promete na sua palavra. Isso que nós temos que defender. E a maneira de defendermos não é dizendo para as pessoas que Deus prometeu uma vida abundante. É vivendo essa vida abundante. Porque quando nós vivermos essa vida que Deus realmente tem para nós, a própria Bíblia diz isso, que as pessoas verão as nossas boas obras e elas glorificarão a Deus que está nos céus. Então, é só isso. Leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer
e obedeça. Obedeça essa palavra aqui, você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Tá bom? Muito bom. 8h30. Brunão, algum recado aí? Fico impressionado como que a pontualidade, né? Só mais uma na gaveta, né, Fernando? Mais uma, terminando 8h30 em ponto. Só queria fazer um parênteses aí, né? E a, a Larissa, né? Provavelmente essa história está sendo contada, ela estudou aonde eu moro hoje, né? Então, essa história provavelmente aconteceu aqui na minha casa, né? Então, é bem legal ver, depois de tantos anos, né? A gente está participando de um seminário como esse. Isso é muito, muito especial. O recado é só dizer que dia 9 está chegando, dia 9 de novembro. A gente deve disponibilizar o link essa semana que vai iniciar. A gente está com bastante atividade esse final de semana, né? E a gente vai estar disponibilizando o link de inscrição do Mundo Precisa de um Pai presencial. E desde já a gente possa estar orando, né? Por esse treinamento, indicando pessoas, né? Tá muito feliz com essa oportunidade. E é isso. No mais, terça-feira a gente tem um bate-papo, né? Também às 7 horas. E aí, quinta-feira, encontro do seminário. É isso, Fernandão. Um abraço. Deus abençoe. Muito bom. Pessoal, muito bom estar de novo com vocês aqui. Até terça. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês aí. Vocês. Amém. Um abraço para todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, Obrigada. Paty. Te amo, minha amiga. Tchau. Boa noite, Fê. Boa noite. Beijos para todos. Boa noite. Beijo, Jennifer. Deus abençoe.